Pessoal, então vamos lá, né? Sejam oficialmente agora muito bem-vindos. Como eu estava dizendo para vocês, meus parabéns, né? Meus parabéns por estarem aqui num sábado de manhã, numa manhã de sábado, buscando evolução, buscando melhorar de vida, né? Buscando informação, conhecimento para que vocês apliquem, que isso se transforme em sabedoria e, consequentemente, que essa sabedoria se multiplique em resultado na vida de vocês. O que que eu queria dizer para vocês? Que eu vou, passar todo o conteúdo que eu tenho para passar e no final da aula eu vou abrir para algumas perguntas, né. Então se você tiver alguma pergunta, algum questionamento a ser feito, anota aí, guarda para o final da aula, porque é no final da aula que eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pessoal, eu vou pedir que todos, desliguem o microfone, tá? Para não ter interferência, para não atrapalhar a aula. Pessoal, então assim, sobre o que que a gente vem falar hoje aqui, né? E por que que eu decidi dar essa aula para vocês? Eu acho que todos aqui me conhecem, alguns são meus alunos, alguns me seguem nas redes sociais, né? Se vocês estão aqui é porque alguma conexão comigo já foi estabelecida. E saibam que muitas vezes eu abro caixinha de perguntas lá na minha rede social, lá no meu Instagram, para saber quais são os anseios das pessoas, os desejos das pessoas, os medos que elas sentem, porque elas não conseguem, atingir os resultados que elas querem. E as respostas que eu tenho lá são respostas muito próximas a essas aqui que eu vou passar para vocês, né. Então, quando eu pergunto lá: "Qual é o seu maior desejo?", a pessoa diz que é viver de rendimentos, né, do que eu amo e sair do meu emprego atual. As pessoas sonham em ter uma nova atuação profissional, né, uma nova fonte de renda. Isso está no anseio da grande maioria das pessoas, mas a maioria também não consegue fazer. Quando a gente pergunta qual que é o medo dessas pessoas, muitos respondem que têm medo do sucesso. Parece que eu não posso ser rico e feliz. É exatamente isso, gente. Crenças limitantes que a gente tem faz a gente pensar que a gente tem que escolher entre uma coisa ou outra, né. E essa sensação de ter que escolher, faz com que a gente não acredite ao mesmo tempo que a gente pode conseguir as coisas que a gente quer, né. Então: "Ah, para eu conseguir isso eu tenho que abrir mão disso", ou é isso ou é aquilo. Você não acredita de forma genuína que você pode ter plenitude na vida, né. Então, desses insights aqui, dessas perguntinhas que eu faço, eu acabo é uma forma que eu tenho de entrar na mente das pessoas e entender quais são os desejos que elas têm, quais são as dificuldades que elas têm e por que elas não conseguem os resultados que elas querem, né. Quando eu pergunto para as pessoas o que elas acham sobre o dinheiro, elas dizem: "Eu estou em um ambiente errado, onde a religião não permite falar sobre dinheiro". É muito comum isso, né, existem, lares onde se falar de dinheiro é proibido, principalmente em momentos considerados sagrados, como em momentos de refeição e tudo mais. Quando eu pergunto para as pessoas qual é a situação atual, ela se sente ela diz que ela está endividada e triste, falta muita confiança. De novo, quando eu pergunto sobre o desejo dessas pessoas, elas respondem que é ter muito dinheiro aplicado, ou seja, essas pessoas sonham em ter segurança, liberdade financeira. Quando eu pergunto de novo qual é a situação atual, estou devendo e endividado. Então vejam que existe uma incoerência muito grande entre o que a pessoa quer, né, o que ela busca entre os sonhos dela e o que realmente, está acontecendo na vida dela. Existe um desalinhamento muito grande entre desejo e resultado, na grande maioria das pessoas. O que você acha do dinheiro? Ser rico é para quem já teve oportunidades. Ou seja, a pessoa pensa que, se não vierem com uma oportunidade de bandeja para ela, se alguém não for lá e der um empurrãozinho nela, ela não consegue enriquecer, ela não consegue prosperar. E são crenças como essas que vão
mantendo as pessoas amarradas. Um dos maiores medos que já me responderam nas caixinhas é o medo de morrer pobre, né? Por quê? Porque isso significa passar por privações no final da vida, né? Você de repente está em situações aí de velhice, onde você não tem condições de ter conforto, de ter um lar, de ter assistência, né? Então esse é um medo que assombra a humanidade. E aí, gente, por que que eu me vejo na posição de poder dar uma aula, de convidar vocês para uma masterclass para falar sobre isso, né? Porque eu já tive a oportunidade, eu tenho a oportunidade hoje de ajudar milhares de pessoas em muitos países do mundo, né? Muitos brasileiros que moram em outros países são meus alunos hoje. E eu recebo quase que diariamente depoimentos muito impactantes, né? E então eu vejo que o que eu falo, o que eu ensino, realmente é capaz de mudar a vida das pessoas, né? Então é por isso que eu me sinto confortável em chamar vocês para uma aula onde eu compartilho um conhecimento que tem mudado a vida não só das pessoas, que mudou a minha vida e também tem mudado a vida de muitas outras pessoas, como alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês e que depois vocês podem, inclusive, conferir lá nas minhas redes sociais. Eu tenho muitos depoimentos lá, né? Então, vamos lá, ó. Vou compartilhar um aqui para vocês. Saí de um faturamento entre 900 e 1.200 reais e estou num faturamento de 8.000 reais. Vocês acreditam que isso é uma transformação significativa? Uma pessoa ganhar aproximadamente 8 vezes mais do que ela ganhava, né? Isso aqui é um resultado de um milionário? Ainda não, mas é um resultado de uma pessoa que já rompeu crenças com relação ao dinheiro. Então a gente tem que entender que existe um processo pelo qual a gente tem que passar e que os resultados, eles não aparecem só lá no final do processo. Eles vão aparecendo à medida que a gente vai evoluindo. Só que nesse caso aqui, nós podemos dizer que a pessoa deu um salto quântico, que ela teve um resultado exponencial. Ela está ganhando 8 vezes mais. Você acha que a vida de uma pessoa que ganhava 1.200 reais e agora ganha 8.000 reais não mudou? Você acha que a vida dela não está um pouquinho melhor diante de uma realidade como essa? Né? Por que que eu estou trazendo um exemplo aqui que é a realidade da grande maioria dos brasileiros, né? Porque às vezes você acha que a sua vida só vai mudar se você ganhar muito dinheiro, se você ficar milionário, se você tiver dinheiro para comprar um avião, se você tiver dinheiro para comprar um jato, né? E tudo bem você querer isso, porque você pode ter tudo isso. Agora pensa que uma mudança drástica trazida para o seu momento atual já te leva para um outro nível de vida. Né? Então, assim, se a gente estivesse falando aqui de uma pessoa que ganha 120.000 reais por mês, né, e ela tivesse ganhando agora 800.000, por exemplo, quase 8 vezes mais por mês, eu ia falar, pô, esse é um resultado milionário, 800.000 reais por mês. Sim, mas você entende que o salto é o mesmo? Que assim como uma pessoa que está nos 1.200 hoje pode chegar nos 8.000, uma pessoa que está nos 120 pode chegar nos 800. É só uma questão de momento, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é que um ganho exponencial, um salto exponencial, uma mudança de vida exponencial, ela se aplica independente do nível que você está hoje, né? Seja você esteja nos 1.000 ou seja você esteja nos 100.000. Você pode conseguir esse resultado fazendo exatamente as mesmas coisas, né? Então, o que funciona para uma pessoa ir de 1.000 para 8.000 é a mesma coisa que funciona para uma pessoa ir de 100 para 800. O que que muda? O nível de consciência e o estado que você se encontra agora, né? Então, pensem que os seus resultados são expressão do seu estado de consciência, do que você sabe hoje, de como você age hoje, de como você pensa hoje. Mas
Isso não limita as suas possibilidades. O que você é hoje é apenas uma referência para você. Hoje eu estou aqui e amanhã eu quero estar em tal lugar, e depois da manhã em tal lugar, e depois da manhã em tal lugar, com X faturamento, fazendo tal coisa. Né? Então vejam que a salvação ela existe para todo mundo. A melhora de vida está disponível para todo mundo, independente se hoje você está quebrado, endividado, todo ferrado, ou se você já está num nível de prosperidade elevado. Né? Então, se você é uma pessoa quebrada, o que eu vou mostrar aqui, sim, funciona para você. Se você é uma pessoa que já prosperou, que já vive de forma próspera, que acredita que já tem sucesso financeiro na vida, isso aqui também é para você, tá bom? Então vamos lá, eu vou continuar aqui agora com o nosso conteúdo. Mais o depoimento de uma colega aqui, ó. Graças a Deus e ao Quem Ouve Enriquece, que é um dos meus cursos. E hoje eu não vou falar sobre cursos aqui, tá, gente? Eu só tô trazendo, assim, alguns depoimentos aqui, porque são depoimentos que eu colhi através do meu método, né? E o meu método envolve o que eu vou ensinar e falar aqui para vocês hoje, tá bom? Então, graças a Deus e ao Quem Ouve Enriquece e a Paula Jardim, eu tenho atraído mais riqueza, mais dinheiro para a minha vida e continuo colhendo esses frutos. Ou seja, não é porque algo mudou, né, que de antemão que você atingiu o seu resultado final. O processo evolutivo não tem fim, você só para quando você quiser. Por isso que o resultado que você sonha, por mais assombroso que ele possa parecer, ele é capaz. Mais aqui um depoimento. Hoje, no 16º, pode parecer inacreditável, mas minhas vendas aumentaram muito. Clientes chegando para consultorias, clientes na lista de espera já para o próximo mês. Olha que coisa incrível. É, Tenho recebido quantias de dinheiro chegando na minha vida de forma abundante, coisas que eu não recebia antes. Assim que eu comecei, eu recebi uma proposta de parceria no meu escritório. Aqui realmente muda uma frequência e aí as coisas começam a acontecer. Eu queria muito fazer uma formação, eu estava pensando como é que eu vou pagar. E aí uma pessoa de um imóvel que eu tenho pediu para alugar e era exatamente o valor que eu precisava. Então vejam, gente, as soluções elas chegam na vida da gente de forma muito diferente, dependendo do momento que a gente está. Né? A única coisa que a gente tem que ter noção é de onde você está e para onde você quer ir, né? E aplicar os conhecimentos que existem, estão disponíveis para que a gente vá para outros níveis de resultado. Tá bom? Então, aqui só reforçando, né, um pouco sobre os motivos pelos quais eu me sinto capacitada para falar sobre isso. Hoje eu tenho lá, essa print está desatualizada, já são mais de 200 mil seguidores no Instagram, são mais de 50 mil alunos em mais de alguns países, em mais de 20 países espalhados pelo mundo, né? Mas esse resultado, gente, quando a gente traz para o mundo físico, né? Ele significou aí um salto que eu dei de faturamento de mais de quase 3 milhões, né? Aqui, se a gente olhar a data, eu estou colocando ali que em 3 anos eu fiz um faturamento de mais de 3 milhões. Só que mais de 2 milhões e 400 foram em 3 meses, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês. É, o resultado expressivo, né, o salto quântico, que é o assunto que a gente está tratando aqui hoje, ele muitas vezes acontece de repente, de forma repentina, e te leva de 1x para 10x, 20x. Né? Então, isso aqui é apenas para ilustrar. Né? Então, assim, isso aqui não foi um resultado que foi crescendo mês a mês, e eu não divido isso aqui por 36 meses para falar o resultado que eu tive. Não, mais de metade disso aqui, 2 milhões e 400, aconteceram em 4 meses, depois que eu comecei a aplicar o método que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né? E que eu tô chamando de salto quântico, né? E por que que a gente chama isso de salto quântico? Vamos entender o conceito desse fenômeno, né? Desse fenômeno que acontece na nossa vida.
Então, em física quântica, um salto quântico é uma mudança repentina e imprevisível de um estado quântico para outro. O que que isso significa? Que esse grande salto, ele acontece de forma repentina e vamos dizer que o tamanho desse salto, a altura desse salto, ela é imprevisível. Então, tanto o momento com que ele vai acontecer, como a forma e o tamanho que ele vai ser, eles são imprevisíveis, né? Significa que um sistema quântico, como um átomo ou molécula, pode mudar de um nível de energia para outro sem passar por estados intermediários, né? Então, essa mudança é instantânea e não pode ser explicada pelas leis da física clássica. Então, a física clássica, ela não consegue calcular com exatidão um salto quântico. O que a gente sabe é que isso envolve um quantum de energia, um estado de preparação que te coloca em uma posição onde de repente aquilo acontece, né? Agora, esse de repente não acontece do nada. Não acontece sem que você esteja na posição de dar esse salto, sem que você esteja preparado para dar esse salto, né? Então, assim, eu vou ficar aqui vivendo a vida numa boa, deixando a vida me levar até que o meu momento chegue. Não, não é isso. Se você quer dar um salto quântico, você tem que passar por um processo de preparação e investir no processo, né? O dia que isso vai acontecer, como que isso vai acontecer, a gente não sabe. E a gente não sabe a proporção e o tamanho disso, né? Mas a gente sabe que todo mundo que deu um salto quântico, todo mundo que dá inúmeros saltos quânticos na vida, passa por um processo de preparação para se colocar na posição quântica de dar um salto. Acontece que a maioria das pessoas, né, opera com a mentalidade e as pessoas pressupõem que o sucesso ocorre com um passo a passo de cada vez. A noção tácita, mas popular, é que devemos passar sistematicamente do nosso nível atual de realização para o próximo. Então, o pensamento passa a partir desse estágio e começamos a trabalhar em direção gradual ao próximo nível superior e na sequência. Então, esse aqui é o paradigma comum, né? É aquele paradigma que diz que você não consegue ir de um resultado X para 10x, que não é possível ir de 1 para 10, e sim que a evolução deve ser de 1 para 1,5, depois para 2, depois para 2,5, depois para 3, depois para 3,5, depois para 4. E essa é uma forma de evoluir, e está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas sobre o que nós vamos falar aqui hoje é outra coisa. Nós estamos falando de resultados exponenciais, de 1x para 10x ou mais, né? Como eu expliquei para vocês. E, gente, esse movimento é o que a gente chama de salto quântico. E um salto quântico é um direito de todos vocês. Então, assim, dar um salto quântico na vida é um direito de nascença de todos vocês, né? Então, se você é um ser humano, você vive aqui no planeta Terra, e você está vibrando, né? Porque existe vida no seu corpo físico e o seu espírito habita ainda o seu corpo físico, você tem o direito e a capacidade de dar um salto quântico. Então, o salto quântico apresenta um conceito diferente. Trata-se de um salto explosivo, um grande salto, um big jump, em seu desempenho pessoal que o coloca em um nível muito próximo, um nível muito além do nível lógico, né? Por que do lógico? Porque o lógico é de 1 para 1,5, de 1,5 para 2, de 2 para 2,5, como eu estava explicando para vocês. E esses resultados que eu mostrei aqui para vocês, com relação à quantidade de alunos que eu tenho, com relação aos resultados financeiros que eu consegui, é, eu compartilhei com vocês também no feed, no Instagram, é, a,
o poder de atração que eu acabei desenvolvendo, né? Para trazer seguidores para o meu perfil em um curto período de tempo, sem investir dinheiro, sem investir em tráfego pago, né? Só que essa realidade, ela aconteceu de repente para mim, como eu estava explicando para vocês, mas não significa que esse de repente aconteceu do nada. Eu estava me preparando, eu estava me colocando em posição de dar grandes saltos, né? E isso aconteceu através de conhecimentos, métodos que eu aprendi com Bob, nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de enriquecer através de livros e pela prática, né? Como eu fui colocando isso em prática na minha vida. Não, então é o conhecimento, o aprofundamento e a prática que me coloca hoje nessa posição de conseguir dar inúmeros saltos quânticos na minha vida, graças a Deus e ao conhecimento que eu aplico. Então, o meu objetivo com essa aula hoje é que você saia daqui, né, com a fórmula, né, de o que você tem que fazer, né, para dar esse salto quântico e com a absoluta certeza de que você tem condições de fazer isso, né? Então, a única forma de você dar um salto quântico é mudando a sua mentalidade através dos 4 pilares do sucesso. Tá, então vamos lá, gente. Vamos começar falando então quais são esses 4 pilares, né? Um salto quântico, gente, exige que você tenha um objetivo claro e bem definido, né? Então, se você quer aumentar, por exemplo, o seu faturamento, você tem que saber com clareza quanto você ganha hoje e quanto você gostaria de ganhar, né? Vamos falar num curto período de tempo, vamos falar num período de 3 a 6 meses, né? O que seria um salto quântico para você, saindo da posição que você está hoje e indo para uma posição onde você quer chegar? Voltando àquele conceito de que você pode chegar onde você quiser, mas os saltos que você vai dar, por exemplo, se você é uma pessoa hoje que ganha 5.000 reais e você quer ganhar 1 milhão por mês, isso não vai acontecer em 3 meses, isso não vai acontecer em 6 meses. Mas é muito possível que de 5.000 reais você possa ir para 50, né? Isso é um salto quântico. Então, um salto quântico, ele é um resultado exponencial, mas ele não é do zero ao fim. Então, eu queria viver a minha vida hoje com 100.000 reais por mês. Hoje eu ganho 1.000 reais, eu quero conseguir isso em 3 meses. Não é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre possibilidades, mas também sobre realidade, né? Vamos entender que para quem está no 1, ir para 5, ir para 8, ir para 10 já é um grande salto. E para quem está no 100, talvez já possa pensar em querer ir para 500, para 800 e 1 milhão, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O salto quântico, gente, ele exige uma decisão, né? E vocês vão entender por que a decisão. Porque não basta querer. Como eu disse para vocês, você vai se dedicar a um processo, né? E esse processo vai decidir que você tenha autocontrole, que você tenha autodomínio e que você faça o que precisa ser feito. Então, você tem que ter um objetivo e tem que estar decidido a pagar o preço, a bancar aquilo que você está indo buscar. A outra coisa é que você tem que estar vibracionalmente alinhado, né? E tem que haver uma construção, tem que haver você tem que aprender a construir um corpo de luz, um corpo físico que a gente chama de corpo de luz, que é capaz de atrair e movimentar energia para trazer esse resultado, né? Porque 80% dos esforços deve ser colocado nessa parte do processo, em você se alinhar e você estar em alta vibração para que você realmente consiga ter bons resultados, né? Agora, ação e atitude também é um dos pilares que são fundamentais. Por quê? Porque um salto quântico também não acontece para quem não tem movimento, para quem não age em direção de, para quem não produz as causas para que o efeito que você quer se manifeste, né? Então, nós vamos falar agora aqui basicamente sobre esses 4 pilares.
E aí, gente, quando a gente chega num objetivo claro e bem definido, como que a gente tem que pensar, né, nisso? Um objetivo claro e bem definido, ele tem que ser entendido por qualquer pessoa que lê o seu objetivo, né? Então pensa que se 20 pessoas pegarem o papel onde você escreveu o seu objetivo, elas vão ler e elas vão saber exatamente o que você está buscando. O outro ponto importantíssimo é que esse objetivo esteja escrito em um papel. Eles têm que estar em um papel, eles têm que estar formalizado. Por quê? Porque não existe objetivo que se manifeste se você não der o primeiro start de manifestação física. Se você deixar só no plano mental, ele vai ficar no plano mental. Então você determina no plano mental e você dá o primeiro sinal de manifestação física para ele, que é escrever com clareza esse objetivo no papel. Ele tem que estar associado a uma imagem clara e concisa daquilo que você quer, né? Então, o seu objetivo financeiro é tal coisa. Que imagem te vem na cabeça quando você pensa no seu objetivo? É no seu extrato bancário? Né? É numa montanha de dinheiro na sua frente? É na casa que você vai comprar quando você tiver esse dinheiro? É na viagem que você vai fazer? É no momento de emoção que você vai se sentir contando para sua família que você atingiu aquele resultado? A gente precisa associar esse resultado a uma imagem, porque a gente precisa se envolver emocionalmente com ele. E esse objetivo, ele tem que ser ético e ele tem que ser pessoal. A gente não pode estabelecer objetivos que não tenham a ver só que tenham a ver com a vida de outras pessoas, né? E por que que muitas vezes, na grande maioria das vezes, esse objetivo não se concretiza? Porque a gente quer muito realizar coisas, a gente quer muito ter coisas, a gente quer muito usufruir de coisas, mas a gente nunca para pensar na pessoa que a gente tem que se tornar para conseguir aquele resultado. Por quê? Porque se você é hoje uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês, é porque a sua imagem, o que você tem dentro de você é de uma pessoa. A sua autoimagem é de uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês. Então, se a gente não mudar essa autoimagem que a gente tem dentro da gente, a gente não consegue ver do lado de fora o resultado que a gente está buscando. Né? Uma pessoa que tem a autoimagem de 5.000, ela vai produzir 5.000. Para ela ver 50.000 manifestado na vida dela, ela começa por uma mudança primeiro interior, uma mudança de autoimagem. Quando você muda a sua autoimagem, você automaticamente vai produzir resultados coerentes com o que você pensa sobre você mesmo aí dentro, né? E o que você pensa sobre você mesmo está totalmente ligado com o seu programa mental, aquilo que vem sendo formado desde a sua. Desculpa, gente. Desde o momento que você estava lá na barriga da sua mãe, tá? Então é isso aqui, ó. Você é um gatinho hoje, né? E quando você se olha no espelho, você se vê um leão. É assim que a gente começa a reconstruir a nossa autoimagem. Porque se esse gatinho se olha no espelho e se vê muito pequeno, ele não vai conseguir os resultados que ele quer. E muitas vezes a gente se enxerga muito pequeno porque a gente não sabe, na verdade, quem nós somos. Né? A gente olha no espelho e a gente só vê um corpo físico. A gente não consegue entender que dentro desse corpo físico habita um espírito e que esse espírito é perfeito, né? E que esse espírito te dá o potencial de desenvolver todas as habilidades que você precisa para chegar no resultado que você quer. E vamos falar agora um pouco sobre decisão, né? Aquilo que eu estava falando para vocês. A decisão ela é fundamental porque não basta você querer muito, você só desejar do fundo do seu coração. Você precisa estar decidido, você precisa estar decidido a pagar o preço para chegar onde você quer chegar, ok?
Aí nós vamos agora para o terceiro pilar. O terceiro pilar, que é um alinhamento vibracional. O que que é isso, gente? É... Tem uma lei universal, que é a lei da atração, né? Que atua com uma outra lei universal, que é a lei da vibração. E essas leis atuam juntas, a lei da vibração como lei primária e a lei da atração como lei secundária. E os princípios dessas leis é que você atrai mais daquilo que você vibra. Então, o que você vibra, o que o seu corpo físico vibra, é transmitido através de ondas elétricas para o universo, que faz com que você atraia mais coisas que estejam em harmonia com o que você está vibrando. Então, enquanto a gente não se alinhar vibracionalmente com os desejos que a gente busca, com os desejos que a gente quer, com os objetivos que a gente estabeleceu, a gente não consegue alcançar esses resultados. Por quê? Porque você vai estar atraindo coisas erradas, oportunidades erradas, e obviamente você vai agir de maneira errada, que não vai te levar a esse resultado. E para a gente se alinhar, gente, a gente precisa passar por um processo, né? Por um processo que começa pelo controle dos nossos pensamentos. Então, quando eu digo lá, se você está decidido a pagar o preço, se você está decidido a passar pelo processo, muitas vezes você pode estar pensando que é, nossa, trabalhar arduamente, acordar cedo, trabalhar 20 horas por dia, e na verdade não é isso. Essa decisão é de você conseguir dominar os seus pensamentos em primeiro lugar, os seus pensamentos sabotadores. Porque tudo começa pelo pensamento, e são os seus pensamentos que vão determinar a maneira como você vibra, e a maneira como você vibra vai determinar o que você atrai, né? E isso vai determinar os seus resultados. Né? Então, a gente vai passar por um processo de alinhamento que começa pelo controle de pensamentos, pela mudança no sistema de crenças. Saibam que a gente não vê o que a gente quer, a gente só vê o que a gente acredita. A gente distorce totalmente a realidade. Então, pode ter uma oportunidade incrível do seu lado, passando pela sua frente, e existem muitas, tá? Só que a forma como você pensa não te deixam totalmente cega, totalmente turvo, totalmente não presente para essas oportunidades. E aí o que acontece? Elas passam pela sua vida e você nem percebe, porque o seu sistema de crenças distorce a maneira como você enxerga as coisas e você não consegue identificar, olhar para aquilo como oportunidade. Então a gente vai alinhar, né, a mente consciente, que é a mente pensante, né, com a mente inconsciente, que é a mente que é totalmente emocional, né, e que é o que determina 90% dos nossos resultados, porque o nosso corpo físico obedece à nossa mente emocional, tá? A gente vai aprender a movimentar a energia da forma correta, né, com o nosso corpo. Porque a gente precisa movimentar a energia para o que a gente quer aconteça. Lembra que eu falei do movimento? Sem movimento não existe atração, gente. Atração tem a ver com movimento, tem a ver com ação. Só que ação feita através de uma mente, de um corpo alinhado, de uma vibração alta, senão você só faz porcaria. Então, as mentes milionárias atuam em alta frequência vibracional, né? Então, por que que a gente vai passar por um processo de alinhamento vibracional? Porque todas as pessoas que faturam milhões, que são capazes de produzir milhões, intencionalmente ou acidentalmente, elas agem de uma certa maneira e elas têm alta frequência vibracional. E toda essa preparação, né, começa através de um processo onde você vai promover bem-estar.
Você vai promover bem-estar na sua vida, porque toda a riqueza é antecedida por um momento de bem-estar, por um momento de bem-estar. Sem se sentir bem, você não vai manifestar a riqueza que você deseja, tá? Então, esse é um processo contraintuitivo, mas cientificamente comprovado, tá bom? E aqui, só para falar um pouco do quanto as nossas emoções interferem, né, sobre isso que eu acabei de falar para vocês, a gente pode vibrar num padrão vibracional que começa em 20, né, 20 Hz, e chegar até mais de 700 Hz, vibrando na iluminação, que aqui é o estado da clareza mental. E aí, quando a gente tem clareza mental, a gente começa a atrair as coisas que a gente quer para nossa vida, né? Então, a gente pode começar ali vibrando na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, no medo, e aí você vai subindo, né? Só que você só consegue atrair coisas boas, né? Coisas positivas e viver de forma abundante quando você começa a vibrar acima dos 400 Hz, acima da razão, tá? E, gente, como que a gente começa a fazer esse processo de alinhamento, né? De alinhamento vibracional para subir a nossa frequência? Através de uma rotina simples, de uma rotina básica, né? Mas que funciona muito, né? Muita gente se perde aqui, porque recebe essa informação, não dá a devida importância para essa informação e não aplica isso na vida e vai para o mundo, né? E vai para o mundo vencer, querendo vencer na vida com a força do braço, estando na vibração errada. E aí dá errado. Aí essa pessoa tenta e dá errado, aí ela tenta de novo e dá errado, aí ela tenta de novo e dá errado. E aí ela entende que ser feliz, pleno e rico não é para ela. E aí ela desiste, né? Mas ela se nega a aceitar que a solução está em atitudes simples, né? Que inclusive não exigem esforço financeiro. Porque para estabelecer uma rotina como essa, com consistência, não é fazer 3 dias, tá, gente? E olhar o resultado na conta bancária. Não se trata disso, tá? Se trata de aplicar isso aqui por um período de tempo, de pelo menos 90 dias, com consistência, né? E você começar a obter aí os resultados que você almeja, que você quer. E o terceiro pilar, que é o pilar da ação, do movimento, da atitude, né? Que te faz agir com foco, consistência e autorresponsabilidade. Porque muitas vezes a gente acaba não fazendo o que a gente precisa fazer porque a gente não tem noção que o resultado depende só da gente, né? A gente não se autorresponsabiliza por aquilo. Então, a gente fica esperando, né? Alguém vir ajudar, alguém trazer a solução para você. Se você se coloca nessa posição, você está se colocando na posição de vítima, dependendo do outro para que a sua vida dê certo, e aí realmente não vai funcionar. Então, o quarto pilar, que é ação e atitude, ele é focado em um planejamento diário, semanal e mensal, em direção àquilo que você quer, sempre com ordem e disciplina. Tá? E aí vocês podem estar falando, tá, mas é muita coisa. E realmente é muita coisa, né? Realmente é um processo simples, mas que não é fácil. Por que que é simples e não é fácil? Porque apesar de ser simples de aplicar, o modelo que a gente vive é totalmente ao contrário disso. Então a gente não consegue implementar. Por quê? Porque a nossa mente não está programada para viver dessa forma, a nossa mente não está programada para produzir esses resultados. E aí o que que acontece, gente? O que que acontece? Você desiste no meio do caminho, né? Por quê? Porque parece muito difícil. Só que a partir do momento em que a gente insiste para que isso se torne um hábito e esse hábito se torna automático na nossa vida, assim como é para a gente acordar e escovar os dentes,
tomar banho de 1 ou 2 vezes por dia, dormir todas as noites, almoçar, fazer as refeições, isso é um hábito automático. Você esquece de almoçar? Não esquece. Você esquece de escovar os dentes? Não esquece. Você esquece de dormir? Não esquece, o teu corpo te lembra. Está na hora de dormir, você sente sono, você vai lá e dorme, né? Então, quando você faz dessa rotina um hábito, isso se torna uma coisa muito natural. E aí não vai ser sofrido para você fazer, porque fica tá no automático, entendeu? Automaticamente você vai fazer isso. E o dia que você não fizer, você vai ficar com com a mesma sensação que você tem quando você fica um dia sem tomar banho, quando você fica com um dia sem comer, fica sem fazer refeições. Fica estranho, porque você não está fazendo algo que faz parte do seu dia a dia, faz parte do seu automático, né. Então o grande lance aqui é você decidir dominar a sua mente e os seus pensamentos para implementar novos hábitos, e esses hábitos vão te fazer viver de uma certa maneira. E esses hábitos, gente, são exatamente o que eu acabei de passar aqui para vocês, nesses 48 minutos de aula exatamente, né. Então tudo que aqui está a receita de tudo o que tem que ser feito para você dar um salto quântico, para você conseguir ir de 1.000 para 5.000 ou 8.000 ou 10.000, para você ir de 10.000 para 80.000 e para 50.000 ou para 80.000 e assim por diante. Ou então, para quem está nos 100.000 e para os 200, para os 500.000 e 1.000.000. Entende? Então, as pessoas dão saltos quânticos fazendo exatamente a mesma coisa. O que acontece é que se você está no 1, é porque o seu estado de consciência é para 1. Se você está no 10, o seu estado de consciência é para 10. A sua vibração é para 10. Você vibra numa frequência onde atrai oportunidades de 10, pessoas de 10, te coloca em ambientes de 10. Só que isso acontece de forma muito automática, porque está no seu programa e na sua vibração. Então, a partir do momento que você persiste nisso, né, que você faz isso de forma consistente, você vai subindo através de grandes saltos quânticos. Alguns pequenos saltos, alguns grandes saltos, alguns imensos saltos, né? Então vocês devem dizer assim: como foi que eu consegui implementar tudo isso que eu acredito que nesse momento esteja borbulhando aí na vida de vocês? Por exemplo, nossa, mas como? Por onde eu começo? O que que eu faço primeiro? Né? E tem muita gente que é autodidata e tem muita gente, que nasce assim com o poder de ouvir uma coisa, aceitar aquilo como realidade e já implementar na vida dela. Algumas pessoas questionam, batem cabeça, não acreditam, precisam ouvir isso dezenas de vezes, milhares de vezes, centenas de vezes, ver muitas pessoas falando a mesma coisa para decidir, eu vou tentar. E aí, a hora que ela tenta, ela encontra o quê? Resistências. Ela não consegue fazer, ela faz 1 dia, 2 dias, 3 dias, para. Aí ela vai até os 21 dias e para. Aí ela não consegue transformar isso num hábito, porque criar novos hábitos é realmente para quem está decidido, é para quem realmente quer mudar de vida. Agora eu falo: então você está dizendo que é um processo difícil?" Eu estou dizendo que é um processo para quem está decidido, né, porque difícil já é, gente. Difícil já tá para você que não tá ganhando o quanto você quer, que não tá vivendo da maneira como você quer, que tá enfrentando os problemas que você tá enfrentando. Ou seja, porque você não consegue realizar seus sonhos, ou seja, porque você não consegue pagar suas contas, ou seja, sei lá por quê, né? Mas é fácil viver assim? Responde para mim, é fácil viver desse jeito? Você já se conformou com isso, você está confortável com o difícil, mas não está sendo fácil viver essa vida, né. Não está sendo fácil vendo as pessoas viverem a vida que você quer levar e isso não acontecer para você, sem você saber por quê,
É sem você entender por quê. E aí vem alguém e fala, não, isso depende única e exclusivamente de você. E você fala, não, não é possível, eu já tentei. Eu já tentei, eu já consegui, eu já fiz 20 cursos, eu já fiz 300 mentorias, né? Só que aí é uma leitura distorcida da sua mente. Porque na verdade você não fez os cursos, você só comprou. Você começou e não terminou. Entendeu? Na verdade, você vai para a mentoria, você ouve a mentora falar, mas você não faz o que ela fala, porque você não dá devida importância ao que ela está falando. Ou então você até tenta, mas você para, porque você não consegue continuar. Você não consegue fazer sozinho. E isso não é um julgamento, não é um apontamento de dedo, isso é uma realidade. Porque eu passei pelo mesmo processo. Eu passo pelo mesmo processo todos os dias. Porque eu também não parei de evoluir. E em cada nível que você está, você encontra dificuldades diferentes, você encontra desafios diferentes. Mas acreditem, a receita para receber a resposta para cada um deles é a mesma. E a receita é exatamente essa que eu passei aqui para vocês. Só que, às vezes, né? E é o que eu falei para vocês, as dificuldades elas não param de acontecer, elas só se mostram cada vez maiores, né? O nível que você está determina o nível de dificuldade que você vai encontrar, o tamanho dos problemas que você vai ter que enfrentar. Os problemas eles não vão deixar de acontecer na sua vida, eles não vão deixar de aparecer, eles vão fazer parte do seu dia a dia. Só que eu garanto para vocês que vocês nunca vão se deparar com um problema maior do que o que vocês podem resolver. E quando a gente aprende isso, os problemas começam a parecer pequenos. Por quê? Porque a gente sempre foca na solução e a gente sabe o que a gente tem que fazer para encontrar as respostas. O que que a gente tem que fazer para encontrar as respostas? Exatamente o que eu passei aqui para vocês. Ter um objetivo, estar decidido, estar alinhado vibracionalmente e agir em direção aos seus objetivos. Né? Então, como eu disse para vocês, eu passei pelo mesmo processo para ir de um nível para outro nível. Eu passo por esse processo ainda hoje. Eu tenho os meus monstros, os meus medos todos os dias. Mas, assim como eu encontrei alguém que me ajudou lá no começo, eu continuo encontrando pessoas que me ajudam no momento de hoje. Eu escolho mentores para me ajudar, né, em cada momento e desafio que eu tô passando na minha vida. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, na verdade, eu consegui isso porque eu não estava sozinha. Eu nunca bati no meu peito e achei que eu fosse conseguir as coisas com por mim mesma, né? Sem ter a ajuda de treinamentos, sem ter a ajuda de mentorias, sem investir em terapias, no que seja lá o que for se necessário, eu aceitava que eu precisava de ajuda, né? Por quê? Porque eu vi que desde o momento eu só consegui evoluir, né, dar os meus saltos, porque eu tinha ajuda, né? E eu trouxe aqui vocês hoje para que vocês tenham consciência de que a receita não vai mudar. A receita não vai mudar, né? Ela vai ser sempre a mesma. E vocês têm, inclusive, a opção de tentar fazer isso sozinho. Tentar fazer isso com treinamentos, que funciona muito bem. É melhor para uns do que para os outros, mas é óbvio que funciona. Só que quando você não está sozinho, você tem alguém segurando na sua mão, assim como eu estou mostrando nessa foto, a situação é infinitamente diferente. Porque uma pessoa de fora olhando para você enxerga coisas que você sozinha não consegue enxergar em função do seu estado de consciência.
Então, sabe quando alguém chega e fala assim pra você, nossa, mas você não, por que que você não faz isso? Não, mas isso não vai dar certo, mas isso não, você acredita que não vai dar certo, mas a solução tá aí. Você só não consegue ver com clareza. E aí você não tem esse discernimento para fazer sozinha, e aí você fica grande parte da sua vida lá buscando um looping, né? Num looping de resultado, onde você não consegue dar saltos, onde você não consegue sair, onde você não consegue a solução. E aí você vai lá e investe em mais um curso e compra mais um curso, e aí você, né? E quando na verdade tudo, a única coisa que você precisa é de alguém que esteja com você, que dê a mão para você e diz: você precisa fazer isso. Alguém que vá te ajudando você a decifrar o seu próprio mapa. Porque a gente tem o nosso mapa. A gente tem o nosso mapa de evolução. Intuitivamente, a gente é capaz de buscar as respostas através da nossa intuição. Só que muitas vezes os nossos sistemas de crença, as coisas que a gente, as experiências que a gente viveu na vida não permite, tá? Não permite que a gente alcance esses resultados. Então, gente, o que que eu quero deixar aqui como reflexão para vocês? Um resumo de tudo. O que não importa aonde você está, um salto quântico está disponível para você. É um direito seu, independente do nível que você está. A receita tá aqui. É essa que eu passei para vocês. Vocês têm a opção de aplicar isso sozinho na vida de vocês e vocês têm a opção de procurar ajuda, né, através de estudos, mentorias, cursos, treinamentos da pessoa que você considera capacitada para te dar esse apoio em determinado momento, né? E sozinho você vai chegar? Pode ser que sim, eu acredito que sim, né? A gente só não sabe o tempo que vai levar, o quanto que você vai demorar, né? E o quão longe você vai conseguir ir sozinho, né? Porque realmente quando a gente tem alguém ajudando a gente, é muito mais rápido, né? E eu queria saber se tem alguém aqui que está disponível, né? Que está decidido a dar saltos quânticos, pequenos, grandes, vários, porque eu estou procurando novos casos de sucesso, né? Tenho vários, alguns inclusive, a grande maioria eu compartilho nas redes sociais, alguns eu não tenho autorização porque as pessoas são pessoas públicas, né? Pessoas famosas, pessoas que já têm vamos dizer assim, um nome. E nem sempre elas querem compartilhar tudo da vida delas, elas querem se proteger, né? E eu estou procurando por novos casos de sucesso, né? Por novos milionários, por novas pessoas que querem dar esses grandes saltos. E, infelizmente, eu não consigo atender todo mundo, né? Porque o meu tempo é bastante limitado, assim como o de vocês, tá? A gente só tem 24 horas por dia, né? E não temos como comprar mais tempo. E a gente tem que usar o tempo que a gente tem da melhor maneira. Então, o que eu quero deixar aberto aqui nessa aula é a oportunidade de vocês ingressarem em um acompanhamento diretamente comigo. Mas, como eu não tenho condições de atender todo mundo, eu preciso selecionar as pessoas que eu vou acompanhar, né? Então, o que eu queria dizer é que se o que eu expus aqui para você faz algum sentido para você, se você é uma pessoa que está buscando se tornar um milionário, talvez o primeiro milionário da família, a primeira milionária da família, se você está procurando alguém para pegar na sua mão e te ajudar nessa jornada, eu vou pedir para que você vá lá no grupo de WhatsApp. é, e vá para um outro grupo dos interessados, né? As pessoas que têm interesse em ter esse acompanhamento direto comigo,
tá? E aí o que que vai fazer? Eu vou fazer uma seleção, eu mesma, gente, vou chamar um por um de vocês, ver o momento de vocês, ver se você é uma pessoa que está preparada para ir para um processo como esse, né? E aí eu vou dizer se você está apto ou não, e você pode ser ou não conseguir uma dessas vagas de acompanhamento, de mentoria, diretamente comigo. Eu não estou falando de treinamentos gravados, eu não estou falando de cursos, não que eles não tenham o seu devido valor, vocês sabem que sim, né? Todos aqui que já passaram por um processo de treinamento sabem que isso traz transformação, né? Mas eu estou falando aqui de um salto quântico. Eu estou falando de um resultado aqui realmente exponencial. Então, eu vou colocar um link de grupo, de um outro grupo lá no WhatsApp, para aqueles que querem passar pelo processo seletivo para ver se estão aptos a. Se eu vou conseguir atender vocês nesse processo, tá bom? Então é isso. Já vou colocar agora lá no grupo de WhatsApp esse link. Só um minutinho que eu já estou colocando lá. Então, se vocês estiverem interessados, né, entrem aí nesse grupo, né, que eu vou chamar cada um de vocês, vou fazer um processo seletivo com cada um de vocês, e aí, se vocês acharem que faz sentido para vocês, a gente continua, tá bom? Eu tô falando de um acompanhamento personalizado diretamente comigo, para quem realmente tá afim aí de alçar altos níveis, né, e para ter um resultado realmente exponencial. E agora, gente, conforme prometido, eu vou abrir para perguntas. Você pode fazer isso. Alguém aqui gostaria de fazer fazer perguntas? Nove pessoas na sala. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse sentido? Sobre tudo que eu coloquei aqui para vocês? Fátima, pode falar, Fátima. Na verdade, eu não tenho uma dúvida, eu só quero agradecer. Assim, você coloca as coisas de uma maneira muito clara, Uhum. vai montando o quebra-cabeça na cabeça da gente assim, e a gente precisa ouvir muitas vezes. Eu comprei o seu curso, mas eu tenho dificuldade com relação a essa rotina. Uhum. É, eu saboto o tempo inteiro e então eu preciso ouvir muitas vezes para cada vez cair mais a ficha assim e ter essa certeza. Eu queria muito fazer essa mentoria, mas eu acho que não é o meu momento por causa disso. Eu ainda não venci essa barreira do próximo passo. Mas Então, essa é a dor de 90% das pessoas, porque a gente está falando de disciplina, de isso. autodomínio. E essa mentoria é inclusive para isso, entende? Porque se você não consegue, é porque você tem pensamentos sabotadores. É porque, Isso, essa, é porque o que está te atrapalhando são pensamentos sabotadores, que você não consegue identificar, né? Então, sabe aquela isso, pessoa que quer muito emagrecer, mas ela não se permite fazer uma dieta? Por quê? isso. Porque emocionalmente ela encontra motivos para continuar acima do peso, para continuar não saudável. Ela tem ganhos secundários com isso e ela não consegue ter consciência disso. Entende? Então, o que que ela faz? Ela procrastina, ela não faz a dieta, ela não quer. Agora, sim, talvez você isso você não consiga, porque isso não é importante para você. Isso é uma coisa que dói em você, tá acima do peso, tá com uns quilinhos a mais, mas tá tudo bem. Então não existe o desejo, né? E quando não existe o desejo, não tem gasolina, gente. Não tem combustível. O desejo é o combustível da transformação. Agora tem gente cheia de desejo,
que não consegue. Por quê? Porque está emocionalmente congestionado, né? Porque está Isso. emocionalmente é, dominado por pensamentos. A pessoa não... Lembra o que eu falei para vocês? O esforço não está em trabalhar duro e pesado. O esforço está em controlar a nossa capacidade de escolher pensamentos melhores. E essa mentoria é É, focada nisso. Então, assim, o dia que você estiver pronta para. O dia que você estiver dominando isso, talvez você esteja dando mentoria. Entendeu? Então, assim, a mentoria, na verdade, é para te ajudar com isso, né? No um a um, porque assim, a receita tá aí, mas eu não sei o que passa na cabeça de cada um. Eu não sei o que cada um tá buscando. Eu não sei a dificuldade que cada um tá enfrentando. Né? Então, assim, a procrastinação é o maior destruidor de sonhos, vamos dizer assim. Só que você não é um procrastinador. Você está procrastinando por causa do seu estado de emoção, por causa da bagagem que você traz, né? E é, dos pensamentos que você tem. Então, assim, a grande virada de chave está aí, né? Tá exatamente. Então, assim, independente, a mentoria é para isso, né? É aquilo, não, porque eu estou estudando, sabe aquela pessoa assim, ó, aqui, ó. Não, porque eu estou estudando aos poucos, eu estou no processo. A pessoa está se sabotando. Você vai ficar quanto tempo no processo? Quanto tempo sem ter nenhum resultado? De repente passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou a vida inteira e você não conseguiu, né? E você não conseguiu. Então, assim, por que que é tão importante a gente ter consciência de que é necessário dominar os seus pensamentos sabotadores, porque tudo começa pelo pensamento. Pensamentos são coisas. Eu tenho um livro aqui, não sei se está fácil, mas o livro chama Penso e Acontece. É um livro do Bob Proctor. E ele fala exatamente isso. Pensamentos são coisas, né? E existe um padrão de pensamento aí que te amarra e te não deixa fazer as coisas. Então, estar pronto para a mentoria não é assim, se achar que você está. Não. É estar decidido a querer mudar. É estar decidido a passar por esse difícil, sabe? Que esse difícil, eu falo assim, ó, eu vou escolher o meu difícil. Eu vou escolher um difícil diferente do que eu estou vivendo agora. Porque eu estou vivendo um difícil, que eu falei para vocês, eu estou vivendo um difícil de não ter a vida que eu quero, de não ter a paz que eu quero, de não ter o dinheiro que eu quero, de não poder comprar as coisas que eu quero, de não ter o relacionamento que eu quero. Isso é difícil. Só que a gente se acomoda no difícil, né? E aí vem alguém e oferece um outro difícil para você. Fala assim: olha, tem um outro difícil aqui para você. Só que esse difícil vai resolver todo o difícil que você está vivendo agora. E, gente, é assim, é questão de 3 meses, 3 meses para você mudar completamente seus hábitos de pensamento, para você mudar e para você já ter muito resultado. É o que eu falei para vocês. Ah, eu tô no. A gente está falando aqui de salto quântico financeiro, né? E tal. Ah, mas eu tô no 5.000, tudo bem. Você pode saltar para 20, 30. Gente, é o que eu falo, né? Se a gente for olhar só para 1 milhão, né, a gente vai se ver sempre muito distante do que a gente está buscando. Agora, se a gente permite dar pequenos. Vejam que eu não estou falando de um degrau de cada vez, porque isso não é o conceito de salto quântico. Um degrau de cada vez é o paradigma comum, né? E muitas vezes a gente não consegue ainda subir esse degrau. A gente fica ali. Quem está evoluindo assim, tá tudo bem. Agora, e quem não consegue, né? Então, se você ficar sempre olhando ali, você não vai,
né? Então, assim, o que você é muito. Por isso que poucas pessoas conseguem, porque elas acham que a solução está em outras coisas, e a solução começa no pensamento. E esses hábitos bem estabelecidos, nossa, é outro mundo, é outra vida. Ah, mas eu continuo tendo problemas. Eu falei, você vai continuar tendo problemas a sua vida inteira. Só que você vai olhar para eles de outra maneira e eles não te perturbam mais, porque você sabe como encontrar a solução. Entendi? É só uma questão de mudar a sua forma de pensar, né? Então, vejam ali no grupo, coloquei ali, ó, chama Seleção de Milionários, tá, gente? O grupo. Se vocês acham que faz sentido para vocês, se vocês querem passar pelo processo seletivo, esse processo seletivo, gente, é uma conversa comigo, é uma conversa que eu vou ter com cada um de vocês. Não é ninguém da minha equipe. Quem for para lá, eu vou conversar com cada um de vocês. Não digo que vai ser agora, porque eu tenho algumas coisas para fazer. Mas eu vou conversar com cada um, tá? E se eu achar que não é o seu momento, eu vou dizer para você também. E tá tudo bem, e você continua a sua vida fazendo os treinamentos e que funcionam. Mas eu acho que em algum momento a gente não, a gente tem que escolher um difícil diferente, sabe? Para tornar fácil. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó, decisões difíceis, vida fácil. Entendeu? Decisões difíceis, vida fácil. Mas, Fátima, obrigada, né? Fico muito feliz que eu tenha conseguido trazer clareza para você também, de alguma forma, tá bom? Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Maravilhoso, então, pessoal. Eu vou subir essa gravação aqui, tá? Assim que ela estiver disponível, eu coloco no grupo para vocês, se vocês quiserem assistir mais uma vez, né? Tiver clareza, para ter mais clareza, vai estar disponível daqui a pouco para vocês também, tá bom? Então, fiquem com Deus, obrigada e até a próxima. Beijo, até mais.